E aí, beleza? Há um ano, esferas misteriosas e brilhantes apareceram no céu em todo o mundo, exceto nas regiões polares e em algumas áreas da Rússia. Muitos governos tentaram atacá-las, mas isso só fez com que se multiplicassem. Drones e satélites coletaram amostras das esferas e ficou decidido que elas não eram perigosas desde que não fossem provocadas. Assim, as pessoas continuaram vivendo normalmente, ignorando sua presença. Aviões não podiam mais voar, então as viagens passaram a ser feitas usando balões de ar. Certa manhã, uma esfera cai na Coreia e o exército fecha a área imediatamente. Um dos soldados tenta atirar nela, mas nada acontece. Ele troca as balas por uma bazuca e tenta novamente, mas também não causa nenhum dano. De repente, a esfera começa a brilhar e um som estridente pode ser ouvido enquanto uma criatura assustadora sai de dentro dela. 4 semanas depois, na escola Sunjin, a professora Eun-young anuncia que as inscrições para a faculdade foram canceladas. Então, ela liga à televisão para assistir ao pronunciamento do ministro da Defesa. O governo precisa de mais pessoas para lutar contra os alienígenas, então os alunos do último ano do ensino médio serão recrutados junto com os adultos. A educação ainda será prioridade. Então, o treinamento militar acontecerá depois das aulas e os estudantes receberão créditos extras para a admissão na faculdade. Os alunos entram em pânico, mas Eun-young explica que os adolescentes serão apenas forças reservas, então não precisam se preocupar. Em seguida, ela entrega o formulário de consentimento para o treinamento militar, que deve ser assinado pelos pais. Depois que Eun-young sai da sala, Il-ha começa a provocar Yeon-hon. Como isso acontece todos os dias, Yeon-hon finalmente perde a paciência e parte para cima dele. Uma briga começa dentro da sala e continua por um tempo, até que os outros alunos finalmente criam coragem para separá-los. Nesse momento, o exército chega para começar a organizar o programa de treinamento. Naquela noite, todas as crianças discutem sobre o treinamento com seus pais. Alguns decidem participar porque querem os créditos extras ou porque seus amigos estão se alistando, enquanto outros não querem, mas acabam sendo forçados a ir de qualquer jeito. Na manhã seguinte, os estudantes chegam à escola e percebem que os soldados estão protegendo todos os cantos. Eun-young apresenta sua turma ao primeiro-tenente Lee, que será responsável pelo grupo. Ele explica que o treinamento acontecerá após as aulas normais. Lee nomeia a líder da turma, Yoo-jung, como cabo sênior e pede para Chi-yeol ficar responsável por gravar vídeos para os pais dos alunos. Depois, ele revela que há um sistema de pontos. 10 pontos de recompensa equivalem a um crédito extra, enquanto 30 penalidades resultam na dispensa do programa. Os alunos são levados para conhecer os alojamentos, pois partes da escola foram convertidas em uma base militar. Eles recebem camas desconfortáveis nas salas de aula e são obrigados a se livrar de qualquer coisa desnecessária, como celulares e maquiagem. Alguns alunos já começam a se arrepender de ter se inscrito, pois ninguém está levando isso a sério ainda. Em seguida, todos vão para fora para receber uma arma de verdade. No começo, eles tratam como se fosse um brinquedo de videogame. Então, os soldados precisam repreendê-los. Lee lembra a todos que devem cuidar bem de suas armas, pois será a única coisa em que poderão confiar durante a guerra. O restante do dia é dedicado a corridas para começar a desenvolver resistência. Naquela noite, cada aluno grava um vídeo para suas famílias. Alguns reclamam do esforço físico, enquanto outros apenas esperam que seus parentes estejam bem. Os garotos se juntam ao redor do celular de Il-ha quando descobrem um vídeo vazado na internet, mostrando um grupo de soldados matando algo fora da tela. Lee aparece para interrompê-los, e quando Yeon-hon tenta sair para estudar em outra sala, ele o lembra de que o tempo pessoal está proibido. Frustrado, Yeon-hon denuncia que Il-ha tem um celular escondido, e Lee imediatamente confisca o aparelho. Como punição, Il-ha recebe 3 pontos de penalidade. Il-ha está pronto para bater em Yeon-hon por ter dedurado, então Lee pune os dois, fazendo-os carregar um balde de água suja. No meio do caminho, Yeon-hon deixa o balde cair e xinga Il-ha, que revida com um soco. Chi-yeol vê a briga enquanto joga o lixo fora e o separa antes que a situação piore. Nesse momento, uma esfera desce do céu e bate contra a escola, caindo bem na frente dos adolescentes. Il-ha empurra Yeon-hon contra a esfera, que se abre de repente. De dentro dela sai um alienígena enorme que usa
usa seus tentáculos compridos para agarrar Yeon-hoon e engoli-lo inteiro. Chi-yeol tenta se aproximar da criatura, mas Lee chega a tempo de impedi-lo. Depois disso, Eun-young, arrasada, quer mandar os alunos para casa, pois garantiram a ela que isso não seria perigoso. Lee se recusa e pede para ela manter segredo para evitar pânico. Em seguida, Eun-young conversa com Il-ha e Chi-yeol, tentando confortá-los antes de pedir que mintam também. No caminho de volta para o alojamento, Il-ha empurra Chi-yeol e o lembra de mentir, pois tem medo de ser culpado pela morte de Young-hoon. Os outros alunos ouviram alguns barulhos e querem saber o que aconteceu, mas acreditam na história de que Young-hoon foi mandado para casa porque se machucou. Enquanto isso, Lee tem flashbacks da esfera que atacou depois que ele usou a bazuca. Ela enlouqueceu completamente e matou quase toda a equipe, deixando Lee com um forte sentimento de culpa por ter sobrevivido. Na manhã seguinte, Yeon-young ouve no rádio que 30 esferas caíram e o governo avisa os cidadãos para não chegarem perto delas. Os alunos ficam se perguntando o que aconteceu com o ginásio, já que foi destruído sem nenhuma explicação. Depois do incidente da noite anterior, os soldados decidem intensificar o treinamento antes do planejado. Os alunos são colocados em vários circuitos de obstáculos, aprendem a fazer reanimação cardiopulmonar e todas as posições de manuseio, disparo, desmontagem e limpeza de armas. Isso os deixa extremamente cansados para as aulas normais. Certa noite, Il-ha ameaça matar Chi-yeol porque tem medo de que ele conte a verdade sobre o incidente. Chi-yeol bloqueia o ataque e sai correndo imediatamente, conseguindo se esconder a tempo. De repente, um alienígena aparece na frente dele, mas Chi-yeol logo desperta desse pesadelo. Ele sai para dar uma volta e clarear a mente, encontrando Na-ha escrevendo o nome de Yeon-hoon em uma mensagem de melhore logo. Isso o abala profundamente e ele tem um colapso emocional ao ver aquilo. No dia seguinte, Lee dá um minuto para a turma desmontar e montar uma arma. Quem não conseguir dentro do tempo recebe uma penalidade. Os alunos ficam nervosos, mas até que se saem bem, exceto por Aeseol, que falha no desafio. Lee a faz repetir o processo várias vezes, deixando todos frustrados, pois ninguém pode sair da sala até que ela consiga. Com o passar das horas, os alunos começam a odiá-la, então Lee aproveita para dar uma lição sobre trabalho em equipe. Ele explica que durante uma guerra não há espaço para individualismo e criticar um companheiro só os levaria à morte. Na manhã seguinte, os alunos se preparam para ir a um campo de tiro, onde finalmente vão praticar com balas de verdade. Enquanto caminham pela cidade, ficam surpresos ao ver as ruas e prédios completamente vazios. Perto dali há um buraco no chão, escondendo uma esfera. No campo de tiro, outra escola já está treinando e todos se assustam com o som alto dos disparos. O grupo pratica por um tempo, reclamando constantemente do barulho. Quando terminam, Lee critica a falta de precisão deles e elogia Na-ha por ter sido a única a acertar o centro do alvo. Todos os outros têm que treinar novamente e reclamam, até que Lee promete dar mais pontos de recompensa. No caminho de volta para a escola, Lee manda o grupo fazer uma pausa. Ele notou marcas de balas na área e quer investigar, mas só informa os outros soldados sobre isso. Desobedecendo ordens, Hae-hak e Tae-man decidem entrar em uma loja para pegar alguns lanches. Quando Eun-young percebe que eles sumiram, avisa os soldados, que saem para procurá-los. Então, Yang-soo conta para a professora que ouviu os amigos falando sobre sair para buscar comida. Dois soldados encontram o buraco no chão, mas descobrem que ele está vazio. Enquanto isso, Eun-young e Yoo-jung continuam procurando os garotos desaparecidos. Yoo-jung encontra uma arma no chão e, quando a pega, grita ao ver uma mão ainda presa a ela. Os alunos ouvem o grito e correm para onde ela está, entrando em pânico ao verem a mão também. Eun-young tenta acalmar Yoo-jung, mas nota sangue e sapatos próximos, então se aproxima para investigar. Chi-yeol tenta impedi-la e, assustado, lembra a todos que Young-hoon morreu por causa de uma esfera, chocando os alunos. Mesmo assim, a professora continua e fica horrorizada ao encontrar os corpos mutilados de alunos de outra escola sendo devorados por vários alienígenas pequenos. Quando grita para os alunos fugirem, os aliens avançam nela. Eun-young dispara desesperadamente e consegue matar dois monstros, mas erra os outros tiros e fica sem balas. Os alienígenas a alcançam e a matam na frente dos alunos. Nesse momento, os soldados voltam e começam a atirar, mas
mas um deles é decapitado imediatamente. O outro continua disparando contra os aliens, enquanto os alunos entram em pânico e saem correndo em direções diferentes. Eles tentam entrar em prédios para se proteger, mas encontram ainda mais corpos. O grupo de Shi-Yeol vê uma garota sangrando pedindo ajuda, mas ela morre quando um alien aparece atrás dela. Quando o monstro está prestes a atacar os alunos, Lee surge e atira nele. Em outro prédio, os alienígenas também aparecem. Duas criaturas agarram um estudante com seus tentáculos e os colegas tentam puxá-lo de volta até que mais soldados chegam e matam os monstros. A Aecyeol entra em um shopping e fecha as portas antes que os aliens a alcancem. No entanto, eles continuam empurrando o vidro, então ela precisa continuar fugindo. Em um beco, uma garota é capturada por um alien, mas antes de ser atacada, um soldado atira no monstro. Infelizmente, uma segunda criatura pula no soldado e o mata na hora. A garota corre e se tranca dentro de um carro, se recusando a abrir para suas amigas, que precisam fugir sozinhas antes que o alien ataque novamente. Elas encontram uma cabine de emergência e se escondem lá dentro, acionando o alarme, que atrai ainda mais alienígenas, e as criaturas começam a rachar o vidro. O soldado Won Bin encontra alguns alunos e os leva para se juntar a Lee, que também resgatou alguns adolescentes. Eles se escondem em uma escada, tentando ficar em silêncio. Quando Lee percebe que os monstros estão seguindo o barulho do alarme, faz o mesmo e chega a tempo de atirar nos aliens antes que alcancem as garotas. Um alien escondido quase o pega, mas Nahal mata com um tiro certeiro. Na loja, Haek e Taiman encontram um alienígena e começam a cutucá-lo por diversão, fazendo com que a criatura ataque. Os garotos são rapidamente desarmados e precisam correr pela loja, tentando se soltar dos tentáculos que os agarram. Enquanto as prateleiras caem ao redor deles, Haek abre a porta de um freezer para se proteger. Ele empurra o alien para dentro e fecha a porta. A temperatura fria mata a criatura imediatamente e os garotos conseguem fugir. Em um estacionamento, outro grupo tenta se mover sem chamar atenção, mas um alien aparece no teto. Os adolescentes abrem fogo e erram todos os tiros, mas quando o monstro pula, Shi-Yeol consegue capturá-lo com uma lata de lixo. Dentro de uma van, um alien agarra o Utaek pelo pescoço, mas seus amigos fecham a porta do carro, cortando o tentáculo. Jang-Soo segura a lata de lixo para os outros fugirem, mas o alien é muito forte e a empurra para escapar. Quando a criatura tenta matar Jang-Soo, So-yeon se concentra e consegue atirar primeiro. Depois disso, todos os alunos se reúnem enquanto Lee e Won Bin contam os corpos e pegam alguns pertences dos soldados que morreram. Então Lee explica que quando as esferas caem, elas se dividem nesses pequenos alienígenas e os alunos estão sendo treinados para matá-los. De repente, ele ouve um barulho e todos se posicionam antes que Lee jogue seu capacete como isca. Quando alguém aparece, Lee percebe uma mão humana e avisa os alunos para não atirarem. Mesmo assim, a Aecyeol, apavorada, abre fogo. A mão pertencia a Haek e Taiman, que, por sorte, conseguem desviar das balas a tempo. Quando o grupo retorna à escola, os outros alunos querem saber o que aconteceu com eles. Lee se lembra de quando protestou contra o uso de adolescentes como soldados, mas seu superior disse que era melhor treiná-los e dar a eles uma chance de lutar. Os alunos estão muito traumatizados com a experiência e começam a arrumar suas coisas para ir para casa. Lee interrompe e avisa que é perigoso lá fora e que a escola é o lugar mais seguro. Como ninguém acredita nele, Lee pergunta o que acontecerá quando as esferas atacarem suas casas e eles não puderem se proteger. Depois que Lee sai, começa uma discussão, já que alguns querem partir enquanto outros acham que é muito arriscado. Eles decidem votar e a maioria escolhe ir embora. Il-ha percebe que Young-soo quer ficar e dá um tapa nele, mas Yoo-jung o enfrenta por ter mentido sobre Yeon-hoon. Quando Il-ha começa a insultar Yeon-hoon, Yoo-jung o esbofeteia e os outros garotos precisam segurá-lo para evitar que a briga piore. Então Bo-ha diz que a Aecyeol é um perigo para todos e que eles deveriam expulsá-la, mas Na-ha a defende. A conversa muda de tom quando os alunos percebem que os adultos estão manipulando-os com a promessa de um futuro universitário. Eles votam novamente e mais uma vez todos escolhem partir, exceto Young-soo. Il-ha perde a paciência e o ataca, mas os outros garotos o afastam. Sun-yi se ajoelha e implora para que
Yang-soo aceite ir embora. Mais tarde, Yoo-jung e Yong-shin informam a Lee que toda a turma decidiu sair. No entanto, Lee diz que não há mais casa para onde voltar, pois seus pais, assim como o resto da cidade, foram evacuados. Os adolescentes pedem para serem levados aos abrigos também, mas Lee responde que agora eles são soldados sob ordens e soldados não podem simplesmente sair quando quiserem. Naquela noite, Lee é mais rígido do que o normal no treinamento e os alunos estão exaustos. Mesmo assim, Lee os obriga a continuar. Depois da sessão de treino, Won-bin divide alguns lanches e lembra a todos que Lee só quer que eles sobrevivam. Enquanto isso, Lee vai verificar a esfera que caiu na escola e se lembra de como o exército tentou encontrar armas para destruir os alienígenas. Após muitos testes fracassados, descobriram que apenas munição de urânio empobrecido funcionava. Infelizmente, eles não tinham balas suficientes nem soldados em quantidade adequada, o que os levou a recrutar estudantes. Depois do jantar, os alunos se reúnem em segredo para planejar uma fuga, mas primeiro precisam descobrir onde seus pais estão. Eles escolhem 4 garotos para se esgueirarem até o banheiro e removerem as grades de uma janela. Com um deles servindo de apoio, os outros conseguem escalar pela janela e alcançar o prédio vizinho. Eles continuam se movendo sorrateiramente pelo terreno da escola, mas um dos garotos faz barulho e precisa distrair 2 soldados, o que o obriga a sair correndo. Logo, os soldados começam a persegui-los e os capturam em poucos segundos. Como punição, Lee faz a classe inteira passar por um treino exaustivo, explicando que tentar fugir é considerado deserção e que isso significa que eles seriam executados. Naquela noite, os alunos discutem se Lee realmente os mataria ou se só estava tentando assustá-los para que ficassem. Ninguém quer correr o risco, então Yang e Shin bola um novo plano. Na manhã seguinte, o grupo conta para as outras turmas sobre os alienígenas e as mortes de Yeong-hun e Eun-young. Agora, todos os alunos do prédio querem ir embora e correm para a entrada, forçando os soldados a formarem uma barreira para impedi-los. Nem mesmo um tiro de advertência consegue acalmá-los. De repente, uma esfera cai no chão atrás deles. Assim que os pequenos alienígenas começam a sair, os soldados abrem fogo, mas há monstros demais e logo os combatentes começam a ser mortos. Os estudantes entram em pânico e tentam fugir, mas não são rápidos o bastante e também acabam morrendo. Uma segunda esfera cai e libera ainda mais alienígenas, tornando a fuga ainda mais difícil. Um grupo de soldados sobe no telhado da escola e começa a atirar de cima para dar cobertura. Mas outra esfera cai bem em cima deles. Tanto os estudantes quanto os soldados continuam sendo mortos por toda parte, mas Lee não desiste. Ele salva os adolescentes enquanto grita para que mantenham o controle da situação. Um soldado entra em um carro e se recusa a abrir a porta para seu amigo antes de fugir, quase atropelando alguns estudantes. No entanto, um alienígena pula no vidro, impedindo o soldado de enxergar a frente e o carro acaba batendo. Os alienígenas entram no veículo imediatamente e matam o motorista. Enquanto mais pessoas continuam morrendo, Il-ha congela em choque e precisa ser arrastado por Chi-yeol. Alguns alunos tentam se esconder em uma barraca, mas os tentáculos dos alienígenas rasgam o tecido e os alcançam. Won-bin corre para atirar nos alienígenas e permite que a maioria do grupo fuja, mas Woo-taek é capturado e morto antes que ele possa salvá-lo. Como os alienígenas estão devorando Woo-taek lentamente, Won-bin dá um tiro de misericórdia nele. Enquanto isso, Yang-shin também é agarrado por um alienígena e Aesyeol começa a atacá-lo com uma caixa enquanto tem um surto. Na-ha encontra uma arma e entra na luta, disparando contra as criaturas sem medo ou hesitação para salvar seus colegas. Por fim, os sobreviventes conseguem correr para dentro da escola antes que outra esfera caia e bloqueie a entrada. Os alunos trancam a porta com vários móveis e objetos antes de correrem para se esconder nas salas de aula. Os soldados mandam todos para os dormitórios, onde eles se equipam e pegam mais munição. Em seguida, o grupo segue para os fundos da escola e percebe que as esferas continuam caindo. Há corpos por toda parte e alienígenas se alimentando deles. Lee divide os alunos em 2 grupos e manda cada um correr para um caminhão diferente, enquanto os soldados, junto com Na-ha e Jang-soo, oferecem cobertura. Todos começam a correr enquanto os 4 atiradores derrubam mais alienígenas, até que finalmente chegam aos caminhões. Nesse momento, um helicóptero cai
cai do céu e a cena faz Song-yi ter um colapso, se recusando a entrar no veículo. Dois alienígenas se aproximam por trás e Seol tenta atirar neles, mas sua arma falha. Por sorte, seus amigos matam os monstros antes que seja tarde. Song-yi é empurrada à força para dentro do caminhão, enquanto uma das garotas escorrega e cai, torcendo o tornozelo. Mais helicópteros estão chegando, mas também são atacados pelos alienígenas. Os caminhões partem, mas Won-bin fica para trás. A garota ferida também não consegue subir no veículo e Lee não percebe sua ausência, então ela acaba sendo atacada e morta pelos alienígenas. Quando Lee finalmente ouve isso, ele para o caminhão. Antes que ele possa fazer qualquer coisa, Won-bin os alcança e lembra que já é tarde demais. Os caminhões continuam seguindo em frente para escapar, enquanto as esferas continuam caindo na cidade, causando destruição em massa. Algumas horas depois, os veículos dirigem pelas montanhas. De repente, um dos caminhões tomba de lado, revelando que um alienígena o seguiu. Depois de matar os motoristas, a criatura entra no veículo para atacar os adolescentes, que disparam contra ela e conseguem matá-la. Nenhum dos estudantes morre, mas So-yeon fica gravemente ferida. Enquanto fazem um curativo em So-yeon, eles verificam suas armas e percebem que estão sem munição. Eles também notam que quase não há esferas naquela área, o que significa que os alienígenas atacaram principalmente os locais mais povoados. Yang-shin encontra um mapa e descobre que o abrigo fica a 20 quilômetros de distância. No entanto, os alunos concordam que é longe demais para ir a pé, considerando o ferimento de So-yeon e o calor intenso, então decidem esperar por ajuda. Alguns adolescentes olham ao redor e encontram um prédio, resolvendo se esconder lá por enquanto. Antes de sair, Yang-shin desenha uma seta no caminhão, apontando para a direção da casa. No prédio, o telefone não funciona, mas pelo menos a água corrente. Eles também encontram tanques de nitrogênio líquido e um caminhão na garagem, mas ninguém sabe dirigir. Jong-hee acha um pacote de lamen e esconde para si, pois ninguém consegue encontrar mais comida. Eles acabam achando um kit de primeiros socorros e tentam ajudar So-yeon, que está com febre cada vez pior. Enquanto isso, o outro caminhão chega ao abrigo e Lee fica chocado ao saber que o primeiro veículo ainda não apareceu. Há centenas de corpos sendo movidos e os alunos temem que seus amigos tenham o mesmo destino. Lee implora ao seu superior para permitir um resgate aos alunos desaparecidos, mas seu pedido é negado. Então, Won-bin distrai um soldado para roubar as chaves de um caminhão e Lee se prepara para sair. Os alunos ouvem isso e decidem ir junto, exceto Yang-soo. No caminho, Lee ouve um barulho para o caminhão e descobre os estudantes escondidos na traseira. Ele tenta convencê-los a ficar, mas eles o convencem a levá-los. De volta ao prédio, Jong-hee sai escondida para comer o lamen sozinha. Nesse momento, ela vê um alienígena e corre de volta para avisar os amigos. A criatura a persegue, então todos correm para dentro e bloqueiam a porta. Quando o monstro rasteja pelo sistema de ventilação, os alunos fogem para outra sala e trancam a porta antes que ele salte para dentro. A maioria das janelas tem grades, mas uma está quebrada, então eles arrastam os móveis para bloqueá-la. O alienígena continua indo da janela para a porta da frente, esperando que eles saiam. Ao anoitecer, a condição de So-yeon piora. Sua febre volta e o ferimento está infeccionando. Eles não têm outra escolha senão usar o caminhão. Então Shi-yeol se oferece para sair e procurar uma rota de fuga. Ele se esgueira silenciosamente enquanto mantém os olhos no alien e encontra uma janela pelos fundos que pode ser usada para escapar, mas precisará de ferramentas para abri-la. Ele chega à garagem e encontra uma ferramenta, mas o barulho que faz é suficiente para atrair a atenção do monstro. Shi-yeol vê o alien pelo reflexo do espelho e consegue desviar do ataque. Então joga um balde na criatura para distraí-la e corre para fora, fechando a porta da garagem sobre ela. O monstro ainda persegue Shi-yeol, então os outros correm para abrir a porta e ajudá-lo a entrar antes de trancarem a sala novamente. Yang-shin liga a televisão para fazer barulho e enganar o alien, que pensa que eles ainda estão lá enquanto fogem pela janela usando a ferramenta de Shi-yeol. Enquanto o grupo se move sorrateiramente, a TV começa a falhar e o alien ouve o barulho lá fora, se preparando para atacar. Enquanto alguns garotos tentam empurrá-lo de volta para o ventilador, os outros correm para a garagem carregando So-yeon
Soyeon e agora precisam encontrar as chaves do caminhão. O monstro finalmente derruba os garotos, que se protegem com uma placa. Com muito esforço, conseguem empurrar a criatura para longe e correm para se juntar aos outros, finalmente conseguindo trancar a porta. Quando encontram a chave, começam a discutir sobre quem vai dirigir, e ela acaba caindo longe do alcance. O alien está começando a entrar por um buraco no teto, então Yang-shin diz que alguém precisa ficar para servir de isca ou ninguém conseguirá escapar. Ele acha que deveria ser Soyeon, mas os outros insistem que seja justo e decidem tirar a sorte com palitos. Hee-hak perde, mas Jang-soo se oferece para ir em seu lugar. Um flashback mostra ele gravando um vídeo para seus pais, revelando que seu pai era soldado. Ele lembra dos conselhos do pai sobre sacrifícios e a necessidade de se tornar um vilão para salvar um grupo. Enquanto isso, Lee e os outros alunos atravessam a cidade e veem toda a destruição e morte ao redor. Eventualmente encontram o caminhão tombado, mas antes que possam se mover, percebem a presença de alguns alienígenas por perto. Imediatamente abrem fogo e matam todos em poucos minutos. Na garagem, o grupo recupera as chaves, enquanto Jang-soo sai e começa a fazer barulho com um balde de tinta. O alien aparece no telhado e começa a persegui-lo pela área. Logo, o caminhão parte, deixando Jang-soo para trás com a criatura. Alguns quilômetros depois, o grupo finalmente para o veículo e percebe que Hee-hak sumiu. Perto do prédio, a perseguição continua e a criatura consegue encurralar Jang-soo. Quando o monstro salta para atacar, Hee-hak o derruba usando o nitrogênio dos tanques e o mata. Então os dois tentam fugir, mas são derrubados por Lee, que os impede porque mais alienígenas estão vindo. Lee e Na-ha atiram e conseguem eliminar todos, finalmente salvando o grupo inteiro. Na manhã seguinte, Lee e os estudantes retornam à base. Os adolescentes estão prontos para insultar Yang-soo por não ter ido com eles, mas Won-bin o defende. Lee é repreendido por seu superior, que chega a apontar uma arma para ele, mas diz que só o punirá se isso acontecer de novo. Nas semanas seguintes, os alunos precisam se acostumar à vida militar. O ferimento de Soyeon finalmente cicatriza e ela precisa se juntar aos outros nas tarefas diárias. Apesar disso, ainda são adolescentes e brigam por coisas bobas. Manter todos sob controle começa a afetar Yo-jung. A SO continua falhando nas tarefas mais básicas e Bo-ha diz que ela deveria desistir, fazendo com que Na-ha a defenda de novo. Enquanto isso, o exército derrotou apenas 20% das esferas e perdeu 50% dos soldados. A maioria das esferas continua próxima de áreas povoadas, pois os alienígenas parecem se alimentar de humanos. Recentemente descobriram que os alienígenas são fracos contra o frio, então a ONU está desenvolvendo armas criogênicas. No entanto, o comandante aponta que as esferas continuam atacando e que não podem esperar até que as novas armas fiquem prontas, então devem usar os alunos para contra-atacar. Lee informa aos estudantes que partirão pela manhã para uma missão especial para eliminar as esferas na área vizinha. Como recompensa, poderão voltar para casa depois que a missão acabar. Durante a noite, Won-bin sugere que os alunos escrevam seus testamentos, mas Lee não tem coragem de pedir isso. Yo-jung ouve a conversa e decide entregar os papéis por conta própria, dizendo que é apenas uma formalidade. Mesmo assim, todos entram em pânico e começam a gritar com ela, forçando Jang-soo a defendê-la. Os garotos quase entram em uma briga e Yo-jung, estressada, sai da tenda. Jang-soo vai atrás dela e agradece por tudo o que ela tem feito. Naquela noite, ninguém consegue dormir e acabam escrevendo seus testamentos. Quando Lee e Won-bin percebem o que Yo-jung fez, decidem organizar uma pequena festa para os alunos com os poucos recursos disponíveis. Isso ajuda todos a relaxarem um pouco e esquecerem da missão por um tempo. Na manhã seguinte, cada estudante recebe um papel específico para cumprir na operação. Eles também recebem 2 detectores de alienígenas, mas são avisados de que ainda não são 100% confiáveis. Logo, o grupo chega à cidade mais próxima, onde encontram mais destruição e morte. Nesse momento, os detectores indicam algo a 300 metros a sudoeste, então todos avançam com cautela. Lee encontra um carrinho de brinquedo e o usa como isca, fazendo dezenas de alienígenas saírem dos prédios. A equipe abre fogo e começa a exterminar as criaturas em todos os cantos. Depois do treinamento do último mês, eles estão muito mais eficientes nisso. No entanto,
enquanto há alienígenas demais e alguns estudantes começam a entrar em pânico, obrigando os outros a cobri-los. Eventualmente, os alienígenas percebem que não conseguirão avançar contra o grupo e voltam a se esconder nos prédios. De repente, um alienígena salta de trás e se aproxima demais, mas a equipe atira nele quando ele entra em um carro. Os detectores não conseguem localizar mais alienígenas, então Lee anuncia que eles vão vasculhar casa por casa até exterminar todos. O grupo se divide para explorar os prédios, encontrando mais criaturas e abrindo fogo. Como agora os alienígenas estão tentando fugir deles, fica mais difícil acertar os tiros. Os melhores atiradores sobem no telhado e oferecem cobertura como franco-atiradores, enquanto o restante da equipe persegue os alienígenas pela cidade, determinados a não deixar nenhum escapar. Dentro de uma das casas, Won Bin ouve um barulho e se prepara para atirar, mas encontra uma sobrevivente chamada Yoon Seo. Eles a levam para fora, e quando ela vê os corpos dos amigos, tem um colapso e desmaia. Lee também encontra mais 2 sobreviventes e todos são resgatados com sucesso. Quando os alienígenas são eliminados, a equipe segue para o abrigo mais próximo, mas descobre que ele já foi atacado. As criaturas se foram, mas não há um único sobrevivente. Ao verem tantos corpos, os alunos começam a se perguntar se suas famílias ainda estão bem nos outros abrigos. Yoon Seo e seus amigos explicam que estavam levando suprimentos para esse local quando os alienígenas atacaram e o comandante os abandonou. Lee se pergunta como os alienígenas encontraram o abrigo e conclui que eles são mais inteligentes do que imaginavam. Enquanto os estudantes recolhem e identificam os corpos, Bo-ha reclama de Aeseo para Lee, que diz para ela não se preocupar. Aeseo acaba ouvindo tudo. Naquela noite, durante o jantar, Yoo-jung percebe que Yoon Seo sai da mesa com um olhar vazio e decide segui-la. Yoon Seo pega uma arma e se prepara para tirar a própria vida, explicando para Yoo-jung que seus amigos pediram ajuda, mas ela fugiu. Enquanto Yoo-jung tenta convencê-la a desistir, Lee aparece e promete proteger todos. No entanto, Yoon Seo não confia mais nos adultos e culpa eles pela morte de seus amigos. Então abre fogo. Won Bin chega a tempo e se joga na frente para proteger Lee. Os outros alunos ouvem o disparo e correm para ajudar. Yoon Seo cai de joelhos e tem outro colapso. A bala acerta apenas o ombro de Won Bin, então ele logo desperta e garante que está bem. Lee tenta entrar em contato com a base, mas o rádio não está funcionando. Então ele anuncia que vão voltar na manhã seguinte. No telhado, Na-ha e Shi-yeol estão de vigia quando de repente Na-ha vê alienígenas no topo dos prédios da cidade. Usando binóculos, eles percebem que as criaturas estão brilhando, como se estivessem enviando sinais para as esferas no céu antes de partirem. Eles correm para contar a Lee, que percebe que é assim que as esferas sabem onde e quando atacar. Os pequenos alienígenas estão agindo como batedores. Na-ha analisa a direção que eles tomaram no mapa, e o grupo percebe que o próximo alvo é outro abrigo. Todos concordam que precisam ajudar. Na manhã seguinte, Lee elabora um plano. Ele quer atrair os alienígenas para o prédio da universidade e explodi-los usando bombas feitas de dinamite e urânio empobrecido. Depois de muito trabalho montando as bombas, a equipe se espalha pela universidade para posicioná-las. Eles também ligam o gerador para ativar as câmeras de segurança. Infelizmente, os alienígenas começam a se mover mais rápido do que o esperado, e o grupo não consegue terminar de instalar todas as bombas. Eles ativam a sirene da universidade e os alarmes dos carros como isca. Enquanto correm pelo prédio para fechar todas as portas e janelas, os alienígenas se movem em uma velocidade absurda. As bombas ainda não estão prontas, então Lee se oferece para terminar o serviço e obriga os alunos a saírem sem ele. Logo após o grupo entrar em outro prédio para se esconder, os alienígenas invadem a universidade. Lee termina de posicionar as bombas e sai correndo pelo prédio, tentando atirar no maior número possível de criaturas enquanto procura uma saída. Mesmo quando tentáculos agarram sua perna, ele continua lutando. Infelizmente, há alienígenas demais e ele não consegue matar todos. Sem muitas opções, ele tenta fugir pulando da varanda, mas acaba machucando a perna. Quando suas balas acabam, ele se esconde em uma sala e usa o rádio para se despedir da equipe. O grupo quer salvá-lo, mas Lee os lembra da missão. Depois de muitas lágrimas e hesitação, Yoo-jung aciona o detonador, explodindo a universidade e matando todos que estavam dentro. Terminando assim a primeira
primeira temporada de Duty After School, série de ficção científica e terror de 2023. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.